Olá! Sejam bem-vindos ao canal Graduando Informações. Meu nome é Felipe MB. Eu tenho um convidado muito ilustre, o jornalista Dario Vasconcelos, meu amigo jornalista. Ele está no último ano da sua faculdade, que é a Universidade 9 de Julho. Ele é um repórter de um programa de rádio e, além disso, também ele é um jornalista freelance. Ele trabalha no jornal Desenvolve Taquera. Bom, depois desse pequeno resumo, Dario, conte-nos a sua trajetória. Por que cursar jornalismo e por que você escolheu esse curso? Nos fale um pouco da sua história. Legal. Obrigado, Fê. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui no canal, Graduando Informações, para falar a respeito aí de um tema que eu gosto tanto, né? Que é jornalismo, sou apaixonado por isso. E aí já vou responder a tua questão, né? De por que escolhi esse tema. Acho que é isso, né? Primeiro porque eu sempre gostei muito, muito de ouvir e contar histórias. Sempre gostei. Eu acho que essa é uma premissa para quem está nos assistindo e pensa em fazer jornalismo, né? Ou que já está na área e, enfim, e tem alguma dúvida a respeito do tema, né? Eu sempre adorei ouvir histórias do tipo sentar e ficar ouvindo a pessoa falar, né? Sobre qualquer história que seja. Sempre gostei muito de personagens também e sempre gostei muito de contar histórias. Me recordo nessa trajetória que você perguntou, assim, de vida, né? Essa questão de sempre gostar de ouvir histórias, eu sempre me ative muito aos detalhes. Então, alguém estava contando uma história, eu sempre falava, tá, mas que horas que era isso? Tá, mas quando que foi? Tava de dia? Tava de noite? Sabe, assim, as minúcias mesmo da história? Investigar, né? Querer É, é, saber. sim. Eu sempre gostei muito dessa questão, né, da parte de ouvir as histórias e poder replicá-las depois, né? Bom, e aí eu decidi fazer jornalismo é, e decidi, depois de já adulto, assim, né? Eu tenho 34 anos, então eu fui fazer jornalismo depois dos 30 anos, né? Antes eu comecei uma outra faculdade de propaganda e marketing, mas eu não me identifiquei muito, para dizer a verdade, e aí eu desisti, entendendo que a minha vocação era outra, né? E eu não me arrependo, para falar bem a verdade, não me arrependo. Sou muito feliz com o jornalismo. E, mais uma vez, para quem vai nos assistir, para quem está vendo esse vídeo, né? É bom que saibam que jornalismo é uma profissão, sim, né? Contar histórias, ouvir histórias e reproduzir essas histórias é uma profissão, existe remuneração, então não é só por paixão e nem por amor, existe grana envolvida nisso tudo, mas a princípio, assim, o que me moveu para fazer jornalismo, para estudar, fazer o curso de 4 anos, foi realmente essa vocação de contar histórias e poder contribuir para um mundo melhor, né? É isso. Uhum. Sim, sim. O jornalismo, né, nos dias atuais é uma área muito ampla, sempre foi uma área ampla, mas tem várias áreas que um jornalista de formação pode trabalhar, além de apresentar programas de televisão, fazer reportagem, tem outras áreas que ele pode buscar, né? Você tem vários trabalhos que você faz, né, como jornalista. Fale um pouco para nós como é o seu dia a dia como aluno de jornalismo, como é a sua profissão. Tá bom, vamos lá. Antes eu vou ter que dar um passinho atrás no tempo, Fê, para poder falar como que eu estou fazendo, qual é a minha rotina hoje, né? Conforme sua pergunta. Eu Uhum. trabalhei durante muitos anos numa empresa que não tinha nada a ver com jornalismo, embora tivesse uma área de comunicação. Trabalhei por 9 anos numa seguradora de São Paulo. É, quando eu decidi me enveredar mesmo para minha carreira e fazer de tudo para que desse certo o ofício de jornalismo, eu abandonei uma carreira de 9 anos para poder me dedicar ao jornalismo, né? Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão difícil, porque eu sou casado, tenho uma família, preciso Uhum. manter os meus compromissos financeiros, enfim. Mas como aluno de jornalismo e um futuro jornalista, um futuro repórter, eu precisava me dedicar a isso, né? Ou eu ia ficar entre uma profissão e outra. Uhum. E a minha vocação, ela era para contar histórias e reportar e tornar público aquilo que era de interesse público, era muito maior do que a vocação que eu estava exercendo ali, do que o ofício que eu estava exercendo naquela empresa, né? Então foi isso. E aí eu decidi, em 2019, abandonar essa carreira e começar a minha carreira de jornalista, né?
mesmo sem terminar o curso de jornalismo, ainda no quinto semestre. No quinto? Eu acho que estava no quinto ou no sexto semestre, não lembro. E eu decidi começar por trabalhos voluntários, né? Então, eu fui escrever para um jornal local aqui da região onde eu moro, da Zona Leste de São Paulo. E a minha rotina era sair de casa, ir até a redação do jornal e ir lá fazer de tudo, né? De tudo, como você bem disse, o jornalismo é amplo, né? Para quem está pensando em ser jornalista, saiba que tem um lugar para você em qualquer área do jornalismo, seja jornalismo de dados, jornalismo investigativo, jornalismo, seja crônica, seja o jornalismo narrativo, seja jornalismo esportivo, qualquer jornalismo que você esteja pensando em fazer ou em estudar, saiba que tem um espaço para você. Então, eu chegava na redação desse jornal e, às vezes, eu tinha que cobrir uma pauta na rua que era, sei lá, um vazamento que estava acontecendo na rua X. Eu ia lá com meu celular, às vezes com uma câmera fotográfica, entrevistava uma outra pessoa, fazia foto, fazia vídeo do vazamento e mandava para a redação. Às vezes eu mesmo escrevia um texto e publicava nas redes sociais. Outras vezes eu passava para a editora-chefe e ela editava o texto e mandava para a rede social. Dali surgiu uma outra pauta para eu cobrir. Um exemplo aqui, sei lá, surgiu um assalto na venda, na loja ali da esquina. Eu ia lá, cobria, escrevia a matéria. Às vezes um vereador ia inaugurar um espaço público na região. Eu ia lá com a minha mochilinha, com a minha máquina fotográfica, com o meu gravador no celular, entrevistava o vereador. Então, essa era a minha rotina, né? Eu fiquei lá, acho que o segundo semestre de 2019 todo, fiz algumas reportagens muito legais, conheci muitas pessoas, mas eu precisava seguir meu caminho. Eu precisava ir para outros veículos, ter outras experiências, enfim. Aí eu cheguei na rádio comunitária de Itaquera, né? E comecei a fazer um programa de rádio lá. Então, um programa voltado para essa comunidade local, trazendo os problemas ali da região, enfim, falando disso e falando também de todos os problemas nacionais e, enfim, e notícias, né, temáticas que eram de interesse público. E aí, de lá para cá, eu não parei mais, a gente só parou por conta da pandemia, ficamos uns 2, 3 meses sem fazer o programa, voltamos agora, deve ter uns 2 meses que nós voltamos com o programa, e aí nós trazemos pessoas da região para entrevistar, isso também é jornalismo, né, jornalismo regional, jornalismo local, fazemos entrevistas com personagens da região. Isso tudo é importante também para o currículo acadêmico, Felipe, isso é muito legal. Porque à medida que eu fui percebendo que a grade curricular ia me trazendo algumas matérias, eu também entendi que eu precisava de alguns cursos ou até mesmo de experiências extracurriculares, entende? Sim. Para Como eu o poder... curso, né, que a gente fez junto de escrita, Sim, que foi ali naquele espaço que a gente se conheceu e a gente criou uma rede juntos, né, de networking, essa troca, e é sempre bom, é, né? E os cursos vão favorecendo muito, né? Você buscar se ampliar, crescer, criar uma rede de contato maior. Então, isso possibilitou, né? Eu faço RI, você faz jornalismo, querendo ou não, sim. são áreas que eu até brinco, né, que são áreas irmãs, que dá para dialogar, dá para trocar informação um com o outro. E tem a parte do jornalismo internacional, né? Que seria a nossa área irmã, que eu diria. É verdade. Então, exatamente, é isso. É uma outra dica que eu queria deixar aqui para quem está nos assistindo aí. Não deixe para você cumprir as suas horas complementares, por exemplo, no final do curso. Ou então, se você precisa mesmo, se você precisa, ou então, para você conseguir se ambientar com os temas do jornalismo, procure cursos extracurriculares, né? Nesses últimos, sei lá, 7, 8 meses, eu fiz pelo menos uns 4 ou 5 cursos extracurriculares que a faculdade, que a universidade não me proporcionava. Porque a universidade, a gente sabe, Fê, a academia, ela traz o que a teoria, né? Ela, do ponto de vista intelectual, isso é muito Uhum. importante, claro. A gente conhece vários autores, várias teorias, tem acesso a muita informação. Mas do ponto de vista prático, a universidade vai apresentar aquilo que está ao alcance dela, né? O aluno tem que se esforçar, tem que Sim. correr um pouco mais, né? Para conseguir se desenvolver e vivenciar outras experiências. Foi o que eu fiz, né? Eu fui se inscrever para um jornal, depois eu fui fazer isso tudo voluntário, sem ganhar R$ 1, entendeu? Não é Uhum. estágio, é um estágio, mas voluntário, né? Sim. Diga, Isso- diga. Não, isso foi muito bom, né? Que você falou do seu processo, da sua história. E
essa trajetória, né, de você fazer um jornalismo local já é um grande treino para você se destacar, realmente pôr a mão na massa, é a parte prática do que você falou, tirar a teoria e pôr a mão na massa, realmente, querer apresentar como funciona o curso. E realmente, a faculdade, ela até dá algumas ferramentas para você conseguir ser um bom profissional, mas o aluno tem que correr atrás de alguns outros mecanismos, porque quem vai filtrar, quem vai escolher a área mesmo é o aluno, porque, que nem a gente É, falou, é muito amplo. Daí você tem que se localizar. Você se localizou no primeiro momento, né? Nesse jornalismo local e falar da realidade. O jornalismo é isso, essa parte da vivência, né? De falar da realidade, buscar, cobrar também as entidades públicas do estado, da cidade, ou o governo central. Então, o jornalismo também tem essa parte viva, né? Também que a gente pode falar. Mas do que você falou dos cursos, é sempre bom isso, né? Você vai fazendo os cursos, vai entendendo melhor como é o curso, quais são as oportunidades, destacar. E realmente essa parte de você ir se especializando é essencial, porque a faculdade não vai abrir a porta para você. Porque tá todo mundo ali com você, acompanhando aquele processo, e você tem que ter um diferencial. Senão, é. você não consegue agarrar uma grande oportunidade. É, eu acho que tudo isso que eu vim fazendo, né, e agora estou escrevendo para um outro jornal aqui da região, voluntariamente também, tudo isso que eu faço, querendo ou não, é portfólio para eu chegar no mercado de trabalho com um pouco mais de experiência e robustez, né? Porque hoje um estagiário de jornalismo, Felipe, ele é contratado de uma forma geral, e aí essa também é uma outra faceta, né, do jornalismo. Ele é contratado para ser social media, né, que é o social media, né, que é aquele Sim. cara que fica fazendo mediação das redes sociais de uma marca, de uma empresa ou de uma pessoa, né? Então, assim, essa também é uma faceta do jornalismo. Quem gosta, ok, é legal, super interessante. Eu tenho vários amigos que fazem estágio e trabalham nessa área, né? Acabam fazendo ali a veiculação de material nas redes sociais, de uma marca, de uma pessoa, de uma empresa, enfim. Isso também é legal. Existe o jornalismo corporativo, que a pessoa faz comunicação interna, né? Ela faz ali intranet da empresa, ela dispara newsletter, ela cuida da comunicação com os funcionários, né? De uma forma sistemática. Isso também é jornalismo, não deixa de ser. Mas se você tem um foco eu quero ser um repórter, eu quero ser um jornalista da CBN, eu quero ser sei lá, um âncora da Globo. Se você tem esse foco, se você quer ser esse tipo de jornalista, você precisa fazer alguns movimentos para isso. Ninguém vira William Bonner da noite para o dia, né? Sim. Pelo contrário, É um tem que começar. processo. É um processo, tem que começar a galgar alguns degraus aí na vida para poder chegar lá, né? Eu penso assim, é até importante ressaltar isso, porque existe esse glamour na profissão de jornalismo, né? O jornalista, meu Deus, ele sabe de tudo, ele conhece todos os assuntos e ele vai trabalhar na Globo. Calma, não é assim, né? A realidade do jornalista brasileiro, e aí eu estou falando como estudante do último ano, que já escreveu para 2 jornais, faz um programa de rádio, é bem diferente. A Sim. realidade ali na vida real é outra, né? Você falou e falou bem, Fê. Eu acho que o jornalista ele tem que trazer o que é de interesse público e notório para a sua audiência, né? E se isso é ir até a comunidade, entrevistar as pessoas, se isso é ir lá sei lá, na Esplanalta, no Planalto Central, entrevistar deputado, entrevistar senador, que faça. Não importa onde você vai fazer Sim. o jornalismo, mas se você tem que reportar. O jornalista faz isso, ele reporta, né? Isso é parte da nossa democracia, né? Você vai apurar, porque isso é interesse de domínio público, né? Essa parte Exato. da democracia, levar informação, porque não dá para não dá para mim saber de tudo. Então a gente precisa de vários braços que a gente fala na esfera de um país para as pessoas transmitir, né, a notícia, né? O que está acontecendo na Câmara, o que essa lei é. Os jornalistas têm essa É, parte de transmitir para nós, né, o que está acontecendo. Imagina é. se o governo fala, não, sem jornalismo, isso já é um governo autoritário. Então, os jornais têm essa parte essencial, assim. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem visto alguns movimentos, né, contra o jornalismo, mas a gente tem que lembrar que o jornalismo tem essa parte essencial. Ele é vivo, ele nos traz informação. Por isso que É. incomoda um pouco algumas lideranças, né?
Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que não existe democracia sem jornalismo, sem comunicação, né? Até porque quando a gente fala de jornalismo, a gente está falando do bem comum, né? A gente está trazendo para o imaginário coletivo algo que tá escondido, está no obscurantismo, né? Ninguém está falando daquilo e o jornalista vem e coloca a luz Sim. naquilo e dá foco para aquilo, entende? Agora, o que eu estou querendo dizer também, Fê, é que as pessoas que estão pensando em fazer jornalismo, que já fazem jornalismo, tem que entender que existe realmente esse glamour da profissão, mas que a realidade é outra. A vida real de um jornalista brasileiro é totalmente ao contrário disso. Existe, por exemplo, você falou aí no começo da minha apresentação que eu sou freela, né? Que eu sou freelancer. Sim, eu sou Sim. freelancer. Eu mando pauta para vários jornais. Às vezes o jornal nem responde, o veículo nem responde, mas eu mando lá a pauta para tentar vender a minha pauta. Se eu acredito naquela pauta, eu mando para frente. E assim, as pessoas estão na faculdade imaginando, ou entram na faculdade, no curso de jornalismo, imaginando que, quando eu terminar aqui, eu vou ter um emprego garantido numa redação, vou sentar, escrever matéria, E não é bem assim. Eu tenho que deixar claro que a realidade é outra. É lógico, a profissão, ela lógico que rende vários frutos. A gente vê aí um jornalismo sendo bem feito, né, por pessoas capacitadas, mas se você olhar a média, né, dessas pessoas, aqui, existe uma grande parcela da população jornalista que trabalha como freelancer, né? Trabalha vendendo pauta para vários jornais, né? Isso é importante. Ainda mais depois dessa pandemia, Felipe, que as redações mandou muita gente embora, né? Muita gente embora. Antes da pandemia, a gente estava vendo uma crise no impresso também. Os jornais, uma parte deles, mandando as pessoas embora também, porque não tinha mais leitor, né? Que pagava pela assinatura, enfim. Então, isso é importante deixar claro e destacar aqui também. Sim, e é uma área que mudou muito, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Quando eu pesquisei, a gente estava até falando antes, né? Tem a parte do diploma. Tem horas que aceitam, horas que não aceitam. E é realmente uma área que está mudando, né? Obviamente, tem uma amplitude muito grande, né? Porque você pode trabalhar, mas muita coisa tem mudado, ainda mais nos dias atuais. Você falou da parte da rede social, que você pode trabalhar. Sim. Porque, querendo ou não, isso é comunicação. Vocês são formados para trabalhar na área da comunicação, mas realmente é uma área que tem mudado muito. E o que Uhum. você pode nos falar sobre isso, sabe? Tipo, sobre ser jornalista, Fê, sobre a parte do diploma. sim, sim, é obrigatório, né, hoje em dia, para você formar e para você exercer a profissão também. Mas eu acho que, como a gente vinha falando, né, eu acho que qualquer pessoa, depois do advento da tecnologia, qualquer pessoa pode ser um repórter hoje, né? Basta a pessoa ter um smartphone na mão, né, e uma rede social, ela se torna um repórter. Né? Ela vê um exemplo, uma briga de trânsito ali, uma colisão no trânsito e os motoristas passam a brigar. A primeira coisa que as pessoas fazem é querer reportar aquilo de alguma maneira, né? Então, todo mundo tem um pouco de repórter dentro de si. Todo mundo quer contar a história. Então, a pessoa pega seu smartphone e começa a filmar aquilo para quê? Para postar na rede social, né? Então, a Sim. diferença do repórter de ofício, do jornalista de ofício, é que ele vai fazer isso, geralmente, mostrando os dois lados, né? Sim, ele vai apurar, né? Vai tentar filtrar a Exato, notícia. Não é bem assim, a exato. pessoa foi, gravou e pronto, aquilo é notícia. Vocês tentam lapidar a melhor notícia, né? Tentar realmente Claro, claro. averiguar se aquilo tá certo ou não. Não é assim, eu É, vi, tal coisa aconteceu, pronto, aquilo é o fato. Não, vocês têm que é, pesquisar, ir a fundo, conversar com as pessoas. Então, não é dessa parte também de averiguar. O jornalista tem essa sim, parte, né? De realmente sim. ver se é verdade ou falso, que é a famosa fake news que a gente tem tanto É. falado, né, nos dias atuais. O jornalista, assim, uma premissa para quem está querendo ingressar na carreira ou para quem já está estudando é isso, assim, você nunca pode ser imparcial, né? Parcial, dar só um lado da notícia. Uhum. Você tem que ser imparcial e isso depende também da sua desenvoltura enquanto pesquisador. Como você falou, você bem falou, você tem que investigar. Vou mais uma vez usar o exemplo aqui da colisão do trânsito, do acidente. Dentro desse espectro do acidente, você não vai ficar só com quem estava errado. Né? Que o cara de trás estava errado porque bateu no cara da frente. Não, você vai descobrir os dados, né, na cidade de São Paulo.
quantas mortes acontecem por dia no trânsito de São Paulo, quantos acidentes fatais, quanto que se paga de DPVAT por conta de acidentes. Você vai conversar com fontes que tiveram parte de membro, por exemplo, aqui amputado por conta de acidente. Você vai a fundo, você vai descobrir quais os prejuízos causados por conta de um acidente, quantas mortes tiveram por conta de briga de trânsito. Então, você vai apurar realmente, né, aquela pauta. Você não vai simplesmente dizer que aconteceu um acidente na avenida, sei lá, na Radial Leste, na altura do Shopping Tatuapé e acabou, Sim. né? Então, essa é a diferença. Acho que, como a gente estava falando, né, das redes sociais. A rede social, ela te permite isso, então ela permite que qualquer pessoa seja um repórter, qualquer pessoa reporte um fato noticioso, mas, por outro lado, também, ela invalida muita informação, né? Que é a fake news que você estava dizendo. A pessoa traz só um lado da notícia, ou às vezes é uma notícia falsa, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Até para quem é da área, até para quem é estudante de jornalismo, apurar tudo. O WhatsApp da tia não é fonte confiável, né? A gente tem que ter isso na mente. Embora, Fê, voltando lá a uma das suas primeiras perguntas, da minha rotina, embora eu use bastante as redes sociais como fonte primária. Agora mesmo, antes da gente conversar aqui, eu estava conversando com uma fonte e eu descobri essa fonte no Facebook. Ah, legal. Uma fonte que eu vou entrevistar em agosto e eu descobri zapeando o Facebook, porque assim, dá para você nichar, né, o que você quer, através das hashtags. Então eu coloco lá, um exemplo, hashtag Covid-19, hashtag São Paulo, e aí eu busco lá e eu vou atrás das minhas fontes. E eu consegui uma boa história e eu vou entrevistá-la agora em agosto, né? Isso para o rádio e para o jornal impresso para onde eu escrevo, né? Então, as redes sociais também é uma grande aliada para o jornalista. Basta ele ter foco e nichar aquilo que ele quer buscar. Sim, a parte da internet, né? Que ela tem. Ao mesmo tempo, né? Que a gente fala que tem uma via de mão dupla, né? Tem a parte boa, mas tem a parte ruim. Mas querendo ou não, a internet cria essa rede, né? De você achar alguém para entrevistar, apurar alguma notícia, algum fato, buscar alguém diferente, né? Que vai falar sobre uma coisa que você nem pensou e pode enriquecer a notícia. Então, essa parte da internet que também tem andado junto com o jornalismo também, né? Com certeza. Acho que é um benefício, entre aspas, né? Claro. Um benefício da pandemia para o jornalista, eu acho que também caminha nessa estrada que você está falando aí. Primeiro, essas lives que têm acontecido, nossa, é um celeiro de fonte inesgotável. Porque um dia é o secretário da Educação que está fazendo uma live, que não deixa de ser uma coletiva de imprensa ali, aberta para todo mundo, né? No outro dia é o ministro da Saúde que está numa live, outro dia é um pesquisador que está falando a respeito do coronavírus, e ali você pode pensar pautas mesmo, realmente, né? Então, quer dizer, isso tudo, querendo ou não, como eu disse, entre aspas, foi um benefício que a pandemia trouxe aí para o jornalista. Outro benefício é a valorização da profissão. Com a pandemia, o jornalismo ele ficou mais em evidência. As pessoas, saiu um estudo do Datafolha recentemente falando que as pessoas elas confiam muito mais no que o jornalismo fala hoje em dia, as notícias sobre a pandemia, do que o próprio Ministério da Saúde. Sim. Entende? Então, é por isso que eu acho que essa questão do digital, né, ele tende a fazer o jornalismo ficar mais em evidência e trazer mais credibilidade conforme o tempo passa, né? Concordo com isso. Eu lembro que tem, agora eu não lembro o site, né, que eles averiguam, né, as notícias para ver se é fake news ou verdadeira. E daí, eu lembro que ele, né, é importante porque ele averigua mesmo, tira todas as perguntas, é como se fosse realmente um grande arquivo mesmo para falar, gente, ó, isso aqui é falso, verdadeiro, por tais motivos e tal. E daí as pessoas têm acompanhado e têm entendido melhor. Então, o jeito do jornalismo também tentar transmitir melhor porque tal notícia é verdadeira ou falsa, não ficar só naquilo. Do quem escreveu a matéria, o que ele quis falar, sabe? Então tem uma equipe hoje em dia de jornalistas, de uma galera que está estudando sobre a fake news e tem mostrado, gente, isso aqui é falso por tal motivo, e é um estudo bem denso, assim, agora eu não lembro o nome do site, site, né? mas é uma equipe muito boa. Não, eu acho que isso é uma tendência, à medida que as fake news vão crescendo. Não é à toa que a gente tem uma CPI aí, né, para tratar disso, CPI das fake news, né? Então, acho que é uma tendência, assim, e como eu disse, né, agora há pouco, você vê, esse pessoal que está fazendo esse estudo, esse trabalho, eles estão fazendo jornalismo também.
É o jornalismo. Sim, Além de ser um jornalismo investigativo, é o jornalismo de dados, né? Pessoas é. coletam dados e acabam transformando isso em notícia, né? Eu acho que isso é importantíssimo também para quem quer entrar, ingressar nessa área. É importante. Eu lembro que em um dos semestres um professor falou assim, Felipe, é, fez uma enquete na aula, né? Quem aqui Uhum. quer enveredar no jornalismo esportivo? Aí, tipo, metade da sala levantou a mão, maioria homens. Quem aqui quer jornalismo investigativo? Quem aqui quer jornalismo de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei lá o quê. E aí, quem aqui quer trabalhar com jornalismo de dados? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou. Porque ninguém nem sabia o que era, né? Então, É. assim, conforme a tecnologia vai evoluindo e as coisas vão acontecendo, o jornalismo também acompanha essa evolução, né? E aí Sim. tem espaço para todo mundo dentro desse guarda-chuva. Acho importante isso. Eu lembrei o nome agora, é o Comprova. Ah, comprova. É, eles têm essa parte de averiguar, é muito bom, realmente. Eles mostram como funciona o jornalismo, então deixa muito mais transparente. Então eu acho bem legal acompanhar eles. Quem quiser, depois eu vou Legal. deixar aqui o link deles. Isso aí. E para encerrar, né, uma outra coisa que eu queria falar é sobre os títulos, né, as temáticas que em geral o jornalismo põe para chamar atenção, né? Isso, querendo ou não, algumas pessoas isso querendo ou não gera uma crítica, né? Tem gente que fala que a notícia é falsa ou que o título X não tem nada a ver com realmente a reportagem. Fale um pouco sobre isso, né? Vamos tentar desmistificar realmente o que as pessoas acham sobre isso. Eu acho que o título, Fê, é um negócio muito importante no texto, né? Muito importante porque, querendo ou não, é o chamariz, né? É o que vai atrair o leitor para discorrer sobre o texto, né? E fazer sua leitura e dali ter as suas percepções e definir a sua opinião acerca daquele assunto. Eu acho que às vezes o título ele é mal interpretado. Eu não acho que Uhum. existe título ruim ou título bom. Eu acho que às vezes ele é mal interpretado. A pessoa, de uma forma geral, o brasileiro lê muito pouco, né? A gente sabe disso. E aí o brasileiro tem a tendência de ler só a chamada, de ler só a manchete, de ler Sim. só o título e fica com aquilo, né? E quando na verdade o título ele é tão importante quanto o texto, porque um conversa com o outro e um complementa o outro. Eu, particularmente, eu escrevo meus títulos depois que eu faço a matéria, depois que eu escrevo todo o texto, aí que eu parto para Uhum. o título, né? Porque às vezes o título sai de alguma fala do entrevistado, sai de alguma fala de um personagem do texto, enfim. Mas ele é tão importante quanto o próprio texto. Agora, o que as pessoas precisam fazer é não parar no texto. É ler o texto, ler a linha fina, ler o sub-lead, se tiver, ler o lead e ler o texto inteiro, né? Para ele conseguir entender. Recentemente teve uma polêmica com relação a título, né? Um jornalista da Folha fez um título bastante polêmico, né? O título era Por que eu quero que o Jair Bolsonaro morra, né? Era um artigo de opinião do Hélio Schwartzman, da Folha, e isso deu a maior polêmica, né? Porque as pessoas leram só o título, né? Não leram o texto o texto inteiro. E o texto, ele era um complemento ao título, né? Então é isso. Eu acho que eu gosto muito de títulos assim, criativos, inteligentes, que atraiam o leitor, mas as pessoas têm que ler, né? Tem que ler o texto Sim. para entender. A reportagem tem várias partes, né? Que nem você falou, tem o título, tem o lead, né? Que você falou, tem várias partes que fazem para quem vai ler entender, não é, eu vou ler só o texto, eu vou ler só o título. Não, você tem que ler todo o complemento para entender realmente o que a pessoa que escreveu quis falar diante do assunto. Isso é realmente muito Sim, relevante. Não é só ler uma parte, tudo bem, sabe? A pessoa que abre a notícia, lê metade e fala, não, fulano falou isso. Não, lê é, tudo. É isso, é, né? Aquele parágrafo que você leu, ele não está completo, que a gente pode falar, né? Ele está todo completo como se ele é tudo. Então, o todo é aquela pequena parte. A pequena parte é só uma mera ilusão, né? Da que a gente pode é falar. Então, o verdade. todo é o texto em si. Se você não leu todo, você não vai entender, sabe? É que nem É uma verdade. fórmula de matemática. Você tem que tentar resolver ela inteira para entender. Você não vai querer entender a fórmula só com uma parte da fórmula, sabe? É. Mas, Fê, sabe que tem um problema nisso, né? Nessa questão da leitura especificamente, né? E aí, falando de educação,
é que o que o Brasil produz hoje são pessoas, ou melhor, são analfabetos semifuncionais, né? Então, a pessoa ela consegue ler, mas ela não consegue interpretar o texto. Então, a pessoa é analfabeta, ou melhor, ela é alfabetizada, mas ela não consegue interpretar aquilo que está escrito. Então, geralmente, ela para sei lá, na segunda, terceira, quarta linha, no primeiro parágrafo, ela deixa de ler. Então, isso é importante também. E aí, falando para quem é estudante de jornalismo, mais uma dica que eu queria deixar aqui, leiam. Leiam. Assinem newsletter de portais, de notícia. Se puder, assine um jornal. Eu sou assinante de um jornal também, de maneira digital, mas sou. Assine um jornal, leia bons livros, leia matérias de repórteres e jornalistas que você entende e aprecia como importante. Olha, eu gosto desse jornalista aqui. Então, lê o texto que o cara produz para você também enriquecer seu vocabulário, né? Isso é importante também. Porque não adianta a gente falar aqui que o Brasil tem muitos analfabetos funcionais que conseguem ler, mas não conseguem interpretar o texto, mas o estudante jornalista mal lê, entende? Então, tem isso também. Leia a notícia, consuma. Você é jornalista. Você precisa estar em contato com isso o tempo inteiro. Eu fui fazer uma prova esse ano. No começo do ano, eu estava participando de uma vaga, Fê, fui fazer uma prova e o tema da prova era por que as prisões em segunda instância são importantes para o cenário brasileiro. Sim. Para o cenário político brasileiro. Olha a complexidade da pauta, do tema, da redação. Sim. Então, imagina, se eu não tivesse o mínimo de informação sobre poder judiciário, sobre prisões em segunda instância, sobre lavagem, entende? Eu não ia conseguir escrever. Sim. É muito mais complexo, não é só criar a notícia, desenvolver. Você tem que ter uma parte, né? Você tem que entender o cenário político, as leis, entender o que está acontecendo e por que realmente aquela matéria é importante. Então, tem vários desenvolvimentos que um jornalista, ele não precisa ser um especialista na área, né? De direito, economia, mas tentar realmente, eu vou fazer a matéria sobre X coisa, tem que pesquisar o que é aquilo para ter uma boa matéria. Exato. Se eu for escrever sobre jornalismo internacional, por exemplo, eu não sou um cara que domino isso, mas, pô, eu tenho um amigo, Felipe, que manja tudo disso, posso chamar ele para conversar comigo sobre isso, entende? Acho que esse também é o papel do jornalista, né? A gente não vai responder todas as questões de todos os temas, mas a gente pode ir atrás de uma boa fonte que tenha resposta para essas questões, né? Sim, tentar pesquisar, averiguar quem fala sobre o tema. É uma linha bem tênue, é muito extenso, né? Você tem que, não é, eu sei o que é o tema, vou escrever. Não, você tem que realmente averiguar. Não é bem Exatamente. assim. Exatamente. Mas a dica que eu deixo é: leia, jornalista, ou estudante jornalista, se informe, né? Vá atrás, assine newsletter, leia a revista, leia jornal, assista ao máximo, consuma esse conteúdo, para que você tenha depois, pelo menos, repertório, né? Histórico, acadêmico, de vida, cultural, para você poder escrever. Um bom texto sai assim, de acordo com o seu repertório, né? Sim, repertório que é essencial, senão a matéria não Essencial. sai. Repertório para qualquer um, na verdade. Todos precisamos de um repertório, né? Você quer explorar um tema X, não, você tem que explorar, né? Não, eu quero saber sobre literatura portuguesa. Abro lá e leio só um texto e falo, agora eu sei. Não, você tem que explorar o que foi a literatura, explorar vários universos possíveis. Daí a gente pode falar, agora eu sei o que é literatura portuguesa e posso escrever uma matéria sobre isso, sabe? Ou que nem falou do jornalismo internacional, que é uma área que muitas pessoas têm interesse, tanto quem é jornalista, quem é internacionalista, que é uma área de intersecção, né, que podemos falar, que é você trabalhar fora do Brasil e produzir notícias, né? Você tem que pesquisar a fundo, né? Como é que é trabalhar fora do Brasil? A gente sabe que você ser brasileiro e trabalhar no Brasil é uma coisa, agora você sair do Brasil e trabalhar fora vai ser um outro meio, sabe? Às vezes não tem uma equipe toda para poder ajudar você, às vezes você tem que fazer sozinho algumas coisas, sabe? Então, tentar pesquisar antes, não é assim, vou mergulhar e é isso. Eu acho que a vida do jornalista é isso, Fê. A vida do jornalista é, além de tudo, uma pesquisa constante, né? Por exemplo, recentemente eu estava fazendo um curso onde eu precisava entrevistar, todo sábado eu entrevistava uma figura pública, né? Desde pesquisadores científicos até vereadores, né? E vereadoras. E eu precisava pesquisar a pauta que eu ia abordar com eles, porque eu ia entrevistá-lo, ia fazer perguntas, né? Então, se eu não soubesse minimamente da vida da pessoa,
Vida que eu digo política, vida científica, acadêmica. Se eu não soubesse, eu ia perguntar o quê para a pessoa, né? Então, e cuidar para não cometer uma gafe também, né? mas Tem que acontece, saber. né? No jornalismo a gente chama de barriga, né? Você dá uma barrigada, você dá um dado que não é daquele entrevistado, daquela fonte, Sim. ou escreve um dado errado. Acontece, infelizmente, mas é isso, é falta de pesquisa, né? Falta de apuração. É isso aí. Imagina, você vai fazer uma reportagem, sei lá, com o ministro da Educação sobre um tema X, você não sabe muito bem o assunto. Pode Sobre o até ficar Fundeb, vai. meio. Vamos falar do Fundeb agora que está em alta aí. Fica até meio, sei lá, às vezes o público não vai ficar atraído, né? Você tá tentando puxar perguntas e daí fica algo meio chato, sabe? Tem que mais E outra, explicar. o entrevistado sente também, Fê, que você não sabe do É, assunto, né? Então você tem que minimamente saber. O Fundeb que eu estava falando, por exemplo. Você vai entrevistar o ministro da Educação para falar sobre o Fundeb. E ele percebe que você não conhece nada, a não ser que você seja de um veículo, que seja de humor. Lembra quando existiu o CQC? Lembra? sim. Que os caras iam fazer entrevista e era tudo uma graça e tal, beleza, tudo bem, a não ser que você seja dessa linha editorial, ok, mas se você for de um veículo sério e o cara percebe que você não conhece nada do que você está abordando ali, ele não vai te dar resposta nenhuma, você vai sair de lá sem pauta e Uhum. sem matéria para escrever, entendeu? Tem que Eu saber. falo que ser jornalista até está preparado sempre, porque você deu um exemplo do ministro da, sei lá, da saúde, você vai falar sobre um tema X, mas tem que estar preparado para possíveis perguntas, possíveis assuntos que podem surgir. Sei lá, ele tá falando, pode falar sobre saúde, fala do Covid, mas fala sobre um assunto que você nem imaginava. Então também tem que estar bem preparado, assim. Então o jornalista sempre É, esse treino de estar preparado constantemente e você, que nem você falou, né? Você sempre está aprendendo, né? Você sai da faculdade e você não sabe tudo, né? Você sempre está é, pesquisando, descobrindo. Então o jornalismo tem essa coisa boa, assim. Você sempre está sim. aprendendo coisas novas também, né? Outra dica que eu vou deixar aqui então, Fê, já que você falou disso. Acho que o jornalista, e aí estudante ou não, ou já formado, ou já na área, enfim, o jornalista ele tem que estar focado num negócio que a gente ouve a faculdade todinha, os 4 anos a gente ouve isso, é na pauta. Você tem que enxergar a pauta em tudo. Em todas as conversas que você tem, você enxerga uma pauta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse final de semana eu estava conversando com uma criança de, sei lá, acho que ela tem 11 anos, ela mora Uhum, no quintal da minha sogra, e ela estava falando sobre a experiência dela com as aulas online. Mas aquilo para mim é uma pauta, não deixa de ser uma pauta, porque as minhas sim, sobrinhas que moram na periferia ficaram praticamente um mês sem ter aula. E essa menina que estuda num colégio particular teve aula todos os dias. Aula de sim. inglês, aula de educação artística, só não teve aula de judô e aula de educação física. Mas as Uhum, outras aulas, ela teve, entende? Então, para mim é uma pauta. Olha a discrepância, a diferença do ensino sim. particular e do ensino público, entende? Como que está hoje isso em tempos de pandemia. Então, o Sim. jornalista, estudante, tem que estar atento a isso. Tudo é pauta, o tempo inteiro. Entendeu? Esse faro para notícia, né? Qualquer coisa vira um assunto. Exatamente. Você fica Exatamente. pensando, pera, será que eu posso fazer uma notícia sobre, sei lá, qualquer coisa? Exatamente. Exatamente. Eu estava vendo uma live, aquilo que eu estava falando das redes sociais, estava vendo uma live de um cientista, um pesquisador, Nicoleles é o nome dele, super renomado no Brasil, e ele estava falando sobre essa questão da pandemia, imunidade de rebanho, enfim, falando sobre uma série de coisas, e ele deu várias pautas ali, várias pautas. Uhum. Uma delas foi um dado que ele trouxe sobre a pandemia e a violência infantil dentro de casa, que aumentou muito durante a pandemia. E olha que dado Sim. interessante. No mês em que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos, que foi o mês de julho. Dia 13 de Uhum. julho, o ECA completou 30 anos. Eu ouvi aquilo, eu falei, cara, tem uma pauta aí para escrever. Sim. Só que aí eu E, fui fazer minhas pesquisas. E muita gente já tinha falado sobre isso, sobre esse dado que ele apresentou. E aí eu pensei e falei, mas eu posso escrever ainda assim sobre isso, mas usando outra abordagem, aquilo que você falou no começo, usar outro viés. E aí eu fui sim. para as crianças e adolescentes refugiadas no Brasil, nesse tempo da quarentena. Como que eles estão sendo tratados? Qual que é a educação que eles tiveram durante essa quarentena? Eles tiveram aula online? Não tiveram? E aí eu estou em contato com as fontes, entende? Então tudo vira pauta, Sim. tudo vira notícia. É Até isso. falei num vídeo com a minha amiga, né, sobre você tentar achar é,
oportunidade em tudo, né? Sei lá, a gente tá falando sobre o Covid. Tem várias coisas que estão acontecendo que ainda não viraram notícias ou que ninguém pensou e que você pode ser o pioneiro, né? Que você falou dos imigrantes. Pode ter, sei lá, tem um monte de coisa acontecendo e ninguém tá falando. Pera, isso Exato. aqui pode ser pauta. Isso aqui pode dar notícia, alguém pode me contratar, que nem você falou, que você fica mandando notícia, né, para vários lugares. Às vezes, uma Mandando boa pauta, né? ideia, ninguém pensou naquilo, você pode ser o pioneiro e ter uma matéria publicada também. Então é sempre isso, É, pensar amplamente, né? Buscar notícia em é. tudo. Uma coisa ruim da pandemia é isso, que a gente está dentro de casa, não pode É, sair, então fica mais restrito, né? Porque quando você vai para a rua, você tem acesso às pessoas, você ouve as histórias, você conversa com as pessoas e dali saem pautas, né? Claro. sim. Mas agora dentro de casa é mais complicado, né? Fica mais difícil. Mas ainda assim dá para fazer boas matérias, dá para escrever bons textos. Sei lá, nos últimos 2 meses eu devo ter escrito, sei lá, umas 10 matérias. E assim, ouvindo live, assistindo coisas e com esse faro de jornalismo, né, que você falou, entrevistando É, pessoas, né? É isso. O estudante de jornalismo ele tem que ter isso na cabeça, que tudo vira pauta, tudo. Uma é, conversa de boteco vai virar uma pauta. Porque às vezes o cara está trazendo uma denúncia ali e que só você teve acesso àquela denúncia, entende? Então pode virar uhum. uma pauta para você poder escrever para algum veículo da sua região. Então, o estudante jornalista que está nos assistindo, pense nisso, tudo vira pauta. Se exercite, né, o jornalismo desde já. Sim, sim, verdade. Tudo é pauta. Isso aí. Tem mais alguma coisa que você queira apontar? Ah, Fê, eu acho que para finalizar, só queria agradecer mesmo, né, o espaço de poder falar aí do curso de jornalismo. Talvez nem sei se era tudo isso que você queria ouvir ou se era estava no seu roteiro, mas Não, tá é, ótimo. que bom. Espero que as pessoas gostem, né? Eu acho que falar abertamente de como o curso é, de como funciona. Nesses últimos 4 anos, eu tive acesso a várias matérias, vários professores exemplares, sensacionais, que me ajudaram muito na minha formação como jornalista. E falar disso abertamente, assim, no seu canal, eu acho que é uma experiência riquíssima para quem vai assistir. Lógico que para mim, né? Que depois de 4 anos posso olhar para o retrovisor e falar, pô, valeu muito a pena, né? Todo o esforço, todos os trabalhos, TCC, né? Muitas horas escrevendo, para Imagina. hoje estar aqui falando que a profissão de jornalismo vale muito a pena. E para quem está assistindo e quer ingressar nessa área ou está pensando, né, qual vocação, enfim, tenha em mente, primeiro, que você vai precisar gostar de ouvir histórias e reproduzir essas histórias. E segundo, ter o senso do bem comum, né? De reproduzir essa história para que o bem comum seja propagado, que isso faça diferença na vida de outras pessoas, né? E não esqueça, pauta, 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 pauta. Tudo vira pauta o Sim. tempo inteiro, né? É o É isso, Fê. bordão já, Obrigado. pauta. É, é isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Dário. Obrigado por participar do meu canal, falar sobre a área de jornalismo, que é uma área muito interessante, uma área que eu tenho muito interesse, na verdade, né? Muito obrigado por estar aqui falando sobre a sua área incrível e muito obrigado mesmo. Antes de encerrar, pessoal, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos esse conteúdo maravilhoso sobre a área de jornalismo. E para esse vídeo, nós vamos falar o que, Dário? Tchau.